A lição é número 10. O tema é a restauração nacional e espiritual de Israel. A palavra-chave, restauração. A paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, pense em uma aula que você gostaria de assistir. Lembre-se, você não está em uma sala de teologia. Por isso, não torne a sua aula enfadonha. Sempre tem alguns irmãos nas nossas turmas, na nossa sala de aula, que tem pouca leitura e não compreende muitas metodologias e muitas questões que até para nós muitas das vezes são difíceis, né? Imagina para quem tem pouca leitura. Então, tenta buscar sempre a aplicação da sua aula para a sua realidade local. Amém? Então, pegando o ponto da palavra-chave que é restauração, nós primeiro vamos chegar já à conclusão para aplicar na nossa realidade local, que Deus ele continua a recriar novas histórias, ele continua a restaurar vidas no dia de hoje. Através de quem? Através do Senhor Jesus, que busca que chega a esses pecadores que se arrependem, Se você pensar no vale de ossos secos, você vai pensar em Israel, em uma situação deplorável, em uma situação deprimente, vivendo como se Deus não existisse. O vale dos ossos secos é isso, né? É Israel em pecado no exílio. Quando você olha lá em Levítico capítulo 26 e em Deuteronômio capítulo 28, que antes ali de Deus falar da punição, Deus fala das bênçãos se eles continuarem, se eles estivessem ligados no Senhor. Deus manteria as suas promessas, cumpriria, né? Eles seriam cabeça e não cauda. Mas o povo de Israel começou a viver como se Deus não existisse. E dali de todos os pecados, vou elencar um ali, que era não adorar a Deus, outros deuses, e assim eles fizeram, o pecado da idolatria. Mas pior que o pecado da idolatria, um grande pecado de Israel, foi também a ingratidão. A ingratidão diante de tudo que Deus fez por eles foi o grande erro de Israel. E Deus tinha previsto, tinha falado para eles em relação a isso, né? Então, Ezequiel recebeu essa profecia, né? E vamos entender assim que logo após ali da destruição do templo, da destruição de Israel, que foi a primeira diáspora, tá? Depois teve a segunda, que foi no ano 70 depois de Cristo, que houve ali a dispersão e destruição do templo de Israel. O que nós podemos tirar para nós nos dias de hoje? Israel, que é aquele corpo que foi profetizado a primeira vez, criou o corpo, e o corpo é o Estado de Israel na situação que nós conhecemos hoje, né? Então, em 1948, o Estado de Israel foi criado, que foi a primeira profecia já se cumprida, e falta a segunda, que é a restauração espiritual de Israel, né? Oxalá que nós, irmãos, não venhamos a ver essa restauração espiritual, porque essa restauração espiritual provavelmente vai acontecer ali antes, né? Ou durante a guerra de Gog e Magog, que nós vimos na lição passada, tá? Então, a igreja não estará, eu creio que a igreja não estará mais aqui, estará com Jesus Cristo, mas essa restauração será necessária, né? O ceticismo, o niilismo tem tomado muito conta do povo que mora em Israel, lá, né? Mesmo assim, com tudo isso, como diz a palavra do Senhor lá em Salmo 126, capítulo 6, né, nós devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Esse é o nosso dever como cristão. Mas nós sabemos que o grau de ceticismo hoje lá é muito grande, né? Então, primeira coisa, para aplicar na sua turma aí, Jesus continua restaurando. Esse Deus que prometeu e está fazendo isso acontecer, que nós estamos vendo isso com nossos olhos hoje, Israel como uma nação poderosíssima, né? Falta restauração espiritual. É esse Deus que restaurou Israel,
Ele pode restaurar a minha vida, pode restaurar a sua vida através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aplica isso na sua sala de aula, né? Tenta abordar de uma forma, são lições difíceis, eu sei, mas tenta abordar, fazer de uma abordagem, uma didática, que o seu público, que os irmãos aí na sua realidade local consigam entender, consigam compreender e saber que o que Deus prometeu, Deus está cumprindo, e assim como Deus prometeu também restaurar a sua vida, seu relacionamento, os seus negócios, Ele pode fazer também, desde que eu esteja ligado nele, tá? E não é uma questão de barganha, não, é uma questão de princípio, tá? Se eu estiver ligado nele, tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Agora, se nós virarmos a costa como ingratidão, né, as consequências virão de forma naturalmente, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua semana e durante todo esse mês de dezembro que eu te peço, que eu peço a Deus por sua vida, em nome de Jesus.